Oi, gente, tudo bom? Vamos começar então a nossa revisão para a prova, tá? E o primeiro slide que a gente vai estar revisando é a aula G, tá? Então a gente vai seguir aí mais ou menos, né, não vou dizer uma sequência, né? Mas a gente vai seguir aí algumas aulas, né? Não significa que a prova esteja nessa ordem, que as questões estejam nessa ordem, não tem nada a ver. É só porque eu acho que fica mais fácil para a gente estudar, ok? Então a primeira que a gente vai estar revisando é aqui a aula G. Então, assim, para a prova, né, eu cobrei de vocês, na parte de anotação de enfermagem, a admissão de enfermagem, né, e as anotações assistenciais, tá? Foram aí as duas que eu cobrei de vocês na prova. Bom, então vamos começar aqui, ó, pela admissão, né? Então, ela é realizada sempre que há necessidade do paciente passar mais de 24 horas internado. Sendo assim, ele vai precisar ser admitido na unidade, né? Então, né, a gente fez aqui tem os exemplos, né? Mas vale lembrar que tanto o Corém quanto o COFEM, eles dão, né, a liberdade para o local, né, de trabalho fazer a adaptação que ele acha que é necessária. Então, a gente, né, juntando todos os materiais e o que é comum aqui nos hospitais da região, a gente elaborou, né, a gente passou para vocês uma sequência, né, que é bem aceita na hora de fazer a admissão. Então, o primeiro ponto é colocar de onde que o paciente veio, como que ele veio, com quem que o paciente veio, o nível de consciência do paciente, as condições de higiene, né, o que o paciente está apresentando, se são machucados, se são hematomas, né, se são ferimentos, o que o paciente está mantendo, acesso, tipóia, curativo, e o que está sendo referido, né, seja ele mesmo, né, se ele estiver em condições de falar por si mesmo, ou acompanhantes, enfim, né, o que está sendo referido. Aí as condutas realizadas e orientações, né? Então, nessa parte, a gente vai escrever o que foi feito, o que foi organizado, como que isso foi passado, tá? E aí, aqui a gente deu o exemplo, né, que tá no outro slide, né, na segunda parte dessa aula aqui. Sobre as anotações assistenciais, elas são realizadas sempre que um procedimento, intervenção, né, ou intervenção é realizado, né, ou mesmo quando ocorre alguma coisa com o paciente. Essas anotações, elas são feitas durante todo o plantão. O que é muito importante aqui? A gente colocar o horário e aquilo que foi feito, né? Então, ó, 10h30, realizado punção venosa, o local, o tipo do gelco e a assinatura, né? Observem que isso aqui foi o que, né, a Maria Joana fez às 10h30, depois às 11h30 que ela verificou a temperatura, às 14 horas que ela instalou o item 3 e assim sucessivamente. Então, a gente precisa fazer o quê? Sempre colocar o horário, tá? Sempre pôr o horário. Bom, nós devemos colocar sempre o horário, tá? Ó, e aquilo que foi realizado. E depois de colocar o nosso nome e o número do nosso Corém, a gente inutiliza a linha, tá vendo? Ó, isso é sempre importante. Aqui nesse exemplo, ele pulou linha, né? De uma anotação para outra. No caso, né, aqui da nossa vivência, a gente não pula, né? Vai seguindo as linhas corridas. Ele colocou dessa forma para que ficasse mais fácil de visualizar. Então, sempre seguidinho, tá? Como nesse exemplo aqui, ó. Então, é assim que a gente vê as anotações aqui na nossa região, né? Então, por exemplo, 8h30, aferido, sinais vitais, sem alterações em padrões normais, funcionado acesso venoso periférico, gelco 22 e membro superior direito, dorso da mão, oferecido café da manhã com aceitação completa, auxiliar de enfermagem, o nome, o Corém e eu inutilizo a linha. Isso aqui, gente, é o que foi realizado nesse horário, tá? Ó, nesse horário aqui. Das 8h30 até as 10 horas da manhã, não foi feito nada, né?
Então, o paciente não teve visita, né, da enfermagem nesse intervalo. Aí, depois das 8h30, a gente só foi voltar a ver o paciente às 10 horas. E o que a gente fez às 10 horas? Administrados itens 16 e 22 da prescrição médica. Então, a prescrição, ela vem em números, né? Tipo, item 1, 2, 3, 4. Então, não é necessário que a gente fique preenchendo ali o nome do medicamento, a via. Basta colocar o item da prescrição médica, auxiliar de enfermagem, o nome, o corém e inutilizei a linha. Então, é esse processo que a gente faz na hora de realizar a anotação assistencial. Okay? Lembrem sempre de dar preferência para os termos técnicos, né? As abreviaturas são importantes. Sempre colocar um número, né, do acesso do dispositivo que você utilizou, o tipo do acesso, né? Se foi gel, se foi scalp, o número e aonde foi puncionado, ok? Isso é fundamental na hora de fazer uma anotação assistencial. E nunca escrever em primeira pessoa, tipo, eu fui lá ver o paciente. Eu estive com o paciente durante tal período. Eu ajudei o paciente a tomar banho. A gente não faz isso, tá? Você sempre coloca de uma forma mais direta. Aferido sinais vitais. Puncionado, tá bom? Voltando então, né, ao exemplo da admissão, né? Agora que a gente compilou todas aquelas informações que estavam picadinhas, né, no slide G. Então, a gente juntou todos, né, que era o que vocês deveriam ter feito no exercício, né, alguns até fizeram, nós fizemos em sala, então, nós fizemos em aula, aliás, né, então aqui é um exemplo, né, então eu coloquei o horário, não pode esquecer da palavra admitido, né, então, 8 horas da manhã, admitido no setor, proveniente de via pública, que é de onde esse paciente veio, trazido em maca pelo SAMU, acompanhado por munícipe, né? Então, aqui é como que ele veio, né? Então, de onde ele veio, como que ele veio, com quem que ele veio, né? É acompanhado por munícipe que chamou o socorro, o nível de consciência, né? É inconsciente, roupas com diurese, êmese e sangue, né? Que são termos técnicos para urina e vômito, né? Então, aqui tem as condições de higiene. Apresenta hematomas em região frontal e escoriações em membros superiores. Né? Então, aqui está o apresenta, que são os machucados. Mantendo, né? O que ele está mantendo? Ele está mantendo um acesso venoso periférico, Gelco 16 em membro superior direito, infundindo soroterapia. Munícipe refere que encontrou o paciente desacordado após uma possível queda. O paciente deu entrada na emergência, onde recebeu os primeiros cuidados. Agora, já estável, aguarda leito para a enfermaria, onde deverá receber os devidos cuidados. De enfermagem, munícipe foi liberada e assistente social buscará contato com a família. Auxiliar de enfermagem, Cláudia Raia, né? Então, esse é um exemplo. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Admitida no setor, proveniente de própria residência, deambulando com auxílio de andador, acompanhada pela filha, consciente, orientada e contactuante, em boas condições de higiene. Como essa paciente veio de casa, né, ela não tinha nenhum machucado, não apresentava nada e também não estava mantendo nenhum dispositivo, né? Então a gente já pulou direto para o refere. Refere sentir-se bem, mas está um pouco ansiosa com a cirurgia. Paciente encaminhada para o leito e orientada quanto às normas do setor. Auxiliar de enfermagem, Cláudia Raia, tá? Então aqui a gente tem mais um exemplo. Outro exemplo, né? 8 horas da manhã, admitido no setor, proveniente da casa de repouso Saúde Eterna, em cadeira de rodas, acompanhada por enfermeira Marimar, funcionária da instituição. Consciente, porém desacordada. Desorientada, desculpem. Consciente, porém desorientada, em boas condições de higiene. Apresenta hematomas em membro superior esquerdo, região de antebraço, mantendo enfaixamento em membro superior direito, aplicado pela equipe de enfermagem da instituição. Enfermeira refere que paciente sentiu-se mal após se levantar da cadeira e caiu da própria altura. Após consulta médica, Dr. Fábio Assunção solicitou raio-x e internação para a realização de mais exames. Então, observem que em todos os exemplos que nós vimos, a gente mantém aquela sequência de onde ele veio, como ele veio, com quem ele veio, qual é o nível de consciência desse paciente, qual é o estado de higiene dele, né? Quais são as condições de higiene, o que ele apresenta de machucados, o que eu consigo ver ele de machucados, de sinais, né?
o que ele está mantendo, né? Se ele já vem com um curativo, se ele já vem com uma tipóia, né? Então, quais são os dispositivos que estão com esse paciente, né? O que me referem, seja ele ou acompanhantes, né? Quais são ali as minhas condutas, né? O que eu faço, o que aconteceu, qual que é a conduta de enfermagem, as orientações e por último a assinatura, tá? Então a gente sempre mantém aí esse roteiro. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né? Que era até um dos exercícios aonde a gente tinha várias informações, né, aleatórias, e a gente precisava organizar elas em forma de anotação assistencial, né? Então, por exemplo, aqui eu tinha colocado para vocês assim, olha, paciente não quis almoçar, paciente chora o tempo todo, né, e parece bem ansiosa, funcionar um acesso, ir com a paciente até o banheiro para ela tomar banho, mas com a cadeira, porque ela tá muito fraca, a paciente quis tomar o chá da tarde, quando ela foi ao banheiro fez xixi com sangue, então aqui a gente tinha informações aleatórias colocadas de forma aleatória. Então, como que vocês deveriam organizar isso, né, no exercício para, né, para ficar com o aspecto, né, com a caracterização da anotação assistencial. Então, aqui, ó, dentre as outras, né, pontos que a gente tinha colocado, ações, né, a gente colocou aqui, ó, o paciente tomou remédio pela veia e pela boca, a psicóloga veio ver a paciente e ver os sinais vitais. Então, como que a gente organiza essas informações em forma de anotação assistencial? Dessa forma, o horário, e colocamos assim, verificado os sinais vitais, porque aqui eu coloquei, ó, ver os sinais vitais, ok? Só que na anotação assistencial a gente não põe assim. Então a gente coloca verificado sinais vitais, tendo PA e frequência cardíaca alteradas. Enfermeira Angelina Jolie, supervisora, foi comunicada. Recebeu a visita da psicóloga, o paciente estava muito ansiosa e chorando constantemente. E aí eu finalizei aqui a minha anotação desse horário. Então às 22h30 foi tudo isso aqui que aconteceu. Aí, quando foi 23 horas, puncionado acesso venoso periférico em Gelco 21, em membro superior direito, infundindo item 7 da prescrição médica, tá? E assinei de novo. Aí, acompanhado o paciente ao banheiro, em cadeira de rodas, pois a mesma refere estar muito fraca. Eliminação vesical com presença de hematúria. Paciente também se queixou de dor em baixo ventre. E comuniquei à enfermeira, tá? Então, esses são alguns passos que a gente faz para organizar essa anotação. E eu coloquei uma pegadinha nesse exercício que ninguém me chamou. Das duas turmas, ninguém veio comentar a respeito disso, tá? O Gelco, gente, ele só é número par, tá? Ele não pode ser, ele não tem Gelco em número ímpar. Número ímpar, nós temos o Scalp, ok? Isso a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, tá? Mas não esqueçam isso, tá bom? Gelco é número par e Scalp é número ímpar, tá? Ficou a pegadinha aí um tempão, ninguém se atentou para isso. Bom, indo para o próximo ponto, qual que é, né, a outra técnica que a gente vai estar revisando, tá? Essa aqui foi, acho que a primeira aula, né? A aula A, onde a gente falou a respeito da verificação da frequência cardíaca. Então, é outra coisa aí que foi cobrada em prova, tá? Então, só lembrando, né, aonde nós temos os pulsos, né? Quais são esses pulsos? Então, isso é importante, tá? Aqui a gente tem a questão, né, dos padrões, né, como que deve ser verificado, que a gente nunca deve encurtar o caminho, né, fazer de forma, procurar atalhos, né, então a frequência cardíaca, ela precisa ser contabilizada durante 1 minuto, né, então evitar esses atalhos de contar 30 segundos, multiplicar por 2, contar 15 segundos e multiplicar por 4, salvo exceções, né, quando a pedido do médico e a situação exigir, né, uma urgência assim extrema, né? Então você lança a mão dessas formas aí, né, de não contar 1 minuto inteiro. Mas, né, não havendo essa recomendação explícita, né, vale a gente estar contando 1 minuto inteiro mesmo, tá? Então a gente tem o pulso carotídeo, que é localizado na região do pescoço, tá?
a gente tem o pulso braquial, que é na região do braço, né? O radial e o ulnar, né? O radial fica aqui na linha do dedão e o ulnar fica aqui na linha, né, do dedo mindinho. O femoral, tá? Que fica aqui na região da virilha, tá? O poplíteo, que é na região atrás do joelho. O pedioso, que é bem em cima, né, no peito do pé. E o tibial posterior, né, que fica aqui nessa região aqui, né, próximo aqui ao tornozelo, tá? Esses são os valores, né? Então a gente tem, né, o nosso paciente vai apresentar uma bradicardia quando a verificação da frequência cardíaca for inferior a 60 batimentos por minuto, né? A gente vai considerar que ele está com batimento normal quando for de 60 a 100, né? Os batimentos dele por minuto. E nós vamos considerar que o nosso paciente está taquicárdico quando a frequência cardíaca dele ultrapassar aí os 100 batimentos por minuto, tá ok? E aqui a gente tem a técnica, né? Então a gente precisa fazer o planejamento, verificar o prontuário, né? Lavar as mãos, todos aqueles processos, né? Que vocês já estão aí careca de saber, né? Confirmar o quarto, o nome do paciente, sempre explicar o procedimento, lavar as mãos, né? Então, se for necessário, calçar as luvas, né? Então, a gente precisa verificar se existe essa necessidade de calçar as luvas. E nunca, né, verificar a frequência cardíaca com o polegar, sempre com, né, o dedo indicador e o dedo médio, tá? Pra gente ter uma leitura aí mais precisa. E aí basta que a gente coloque, né, esses dois dedos no local onde você quer fazer a verificação, né, da frequência cardíaca. Por exemplo, na região do pescoço a gente tem o pulso carotídeo, então a gente posiciona os dois dedos ali naquela região, né, do pescoço, e aí a gente vai conseguir ter, né, esse parâmetro, né, quantas vezes a gente sente a pulsação dentro de 1 minuto, ok? Bom, vamos mudar um pouco a técnica agora, né? Então, vamos passar agora para a técnica de reconstituição, né? A gente tem visto bastante, né, no laboratório essa prática, né? É bem comum no dia a dia do hospital, né? Então, a gente tem o quê? Né? Reconstituir é o termo utilizado para trazer de volta, né, a forma original do medicamento, né? Então, por exemplo, eu gosto bastante do exemplo do leite, né? Do leite em pó. Então, o leite sai da vaca líquido, ele passa por todo um processo, vira pó. E aí, para a gente consumir esse leite, né, na forma líquida, a gente precisa adicionar água, né? E pode observar que na lata de leite em pó, o fabricante ele já traz quantas colheres para uma determinada quantidade de água. Né? Se você colocar mais ou colocar menos, ou a sua substância ali, o seu leite vai ficar muito grosso ou vai ficar muito ralo, né? Por isso que a gente tem que seguir aquilo que o fabricante coloca. Se ele diz que é para colocar 3 colheres para 250 ml de água, é a proporção adequada para você ter ali o leite. Então, a mesma coisa se aplica ao medicamento, né? A quantidade de solvente que a gente vai adicionar, o tipo de solvente, se vai ser água destilada, se vai ser soro fisiológico, se vai vir com o medicamento, se já é um diluente próprio, isso quem vai determinar para a gente é o fabricante. É ele que faz essas determinações, tá? Do que a gente deve fazer, quanto a gente deve fazer e qual tipo de líquido que a gente deve usar, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de, né, um trecho, né, daquele guia de diluição de medicamentos injetáveis, né? Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem observar que eu coloquei 2 exemplos. Eu coloquei a bezetacil, né, intramuscular, e o que o fabricante me coloca? Que ela deve ser reconstituída, até aqui, ó, ele traz, ó, reconstituição, tá vendo, ó? Essa palavra que ele usa. Que a reconstituição deve ser em 4 ml de água destilada. Então, ele já me dá aqui, ó, na própria tabela, quanto de líquido eu tenho que usar e qual é esse tipo de líquido, ó. Bezetacil, 1.200.000, ó. Avia, que é intramuscular. E aqui, ó,
4 ml de água destilada. Ele não me dá a opção de soro, porque a bezetacil não pode ser feita no soro. O mesmo, né? Eu tenho aqui, ó, a hidrocortisona, ó. Para eu reconstituir a hidrocortisona, né? Se ela for na apresentação de 100 miligramas, eu devo usar 2 ml de água destilada. Se ela for na apresentação de 500 miligramas, eu devo utilizar 4 ml de água destilada. Então, observem que esse valor, ele não sai da minha cabeça, né? Não sou eu que invento ele. Eu já tenho esse guia, tá? Esses valores, né? Essas informações, vocês também localizam, né? Conseguem encontrar na bula do medicamento. Então, quando vem o medicamento, já vem a bula junto, né? Então, você pode estar utilizando a bula para fazer essa verificação. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma conta que a gente faz, né, para verificar, né, quanto que nós vamos aspirar, né? Então, sempre lembrar de colocar a apresentação do medicamento na primeira linha, na hora de fazer a regra de 3, e a prescrição médica na última linha, né? Ó. E aí a gente faz a multiplicação em cruz, tá ok? Mas para esta prova eu não cobrei as contas, ok? Eu cobrei só os conceitos. Então, nesta prova em específico de técnicas básicas, eu não cobrei a conta em si, tá ok? Isso aí vai ficar para a gente incluir aí em outras disciplinas, tá bom? Aqui a gente tem as seringas, né? A apresentação das seringas. Então, a escolha da seringa, ela é muito importante, né? Tanto para, né, em casos de intramuscular, né, de aspiração. Então, eu saber qual é a seringa que eu vou utilizar para aspirar o medicamento, qual que é a seringa que eu vou utilizar, né, quando eu tenho um medicamento só, mas e se eu puder administrar vários medicamentos de uma vez, né? Então, eu ter esse conhecimento faz com que eu administre melhor os recursos que eu tenho, né? Então, se você tem ali várias ampolas, né, e você verifica a prescrição médica, e verificando a prescrição, você vê que não vai passar de 10 ml, né? Todas as ampolas juntas, né? Então, se o médico prescreveu tudo junto no soro, né? Você vai poder fazer a aspiração completa, né? De todas as ampolas, né? Para colocá-las de uma única vez dentro do soro. Se você verificou que não há necessidade de que você verificou que a somatória de todas as ampolas é de, vamos supor, 8 ml, né? Todas as ampolas que o médico prescreveu deu 10 ml, deu 8 ml. Não tem necessidade de você pegar, por exemplo, uma seringa de 20, né? É um desperdício de recurso. Uma seringa de 10 é suficiente, enquanto que uma seringa de 5 não seria adequada, né? Iria faltar espaço ali. Então, saber a quantidade total de líquidos que a gente vai estar administrando ajuda muito, né, na escolha dos itens que a gente vai estar pegando. Bom, agora vamos falar um pouquinho a respeito da leitura, né, e interpretação de rótulos, tá? Como que funciona essa questão, né, da gente ter um medicamento e saber como, né, interpretar o rótulo desse medicamento, né? Como que a gente deve fazer para estar compreendendo o que tem, né, naquele medicamento através da leitura do rótulo. Vamos seguindo então com a leitura dos rótulos, tá? Então eu tenho aqui um frasco, tá? Esse aqui, gente, é um frasco ampola, tá? Não confundam ele com ampola. Ampola é uma coisa, frasco ampola é outra coisa. O frasco ampola, ele parece esse bujãozinho, tá? Ó. Então a gente precisa saber diferenciar, porque isso é um dos recursos que a gente usa na hora de pegar a medicação, né? Então, se eu sei que
que é um frasco ampola, se eu sei diferenciar um do outro, já facilita muito, né, o visual ali para que eu consiga fazer a identificação desse medicamento. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Fazer corretamente essa identificação. Então, aqui eu tenho um nome comercial, ó. Como que eu sei que esse é um nome comercial? Porque aqui essa bolinha, ela tá pequenininha aqui, mas ela tem um R. Esse R significa marca registrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse é um medicamento de referência, quer dizer que esse é um medicamento mais caro, né? É um medicamento que tem um nome para fazer uma propaganda, tá bom? O que tá embaixo aqui, ó, é o princípio ativo. Então, esse hidrocorte aqui, ó, é apenas um nome, tá? O princípio ativo mesmo é esse aqui, ó, que é a hidrocortisona. A hidrocortisona que é o medicamento. Então, por exemplo, se eu criar um laboratório, vamos supor que eu fique rica e queira fabricar remédio, né? Então, agora a partir de hoje eu quero fazer remédio. E eu posso comprar ali a hidrocortisona, fazer o que eu tenho que fazer ali para o meu laboratório ser legal e inventar um nome para o meu remédio, para o meu medicamento, né? E aí eu invento um nome lá qualquer que eu queira fazer propaganda. Então, por exemplo, quando você vê assim, Doril, a dor sumiu. Então, o Doril é um nome comercial, é para vender, né? Então, o hidrocorte aqui é a mesma situação. Observem que nesse rótulo eu não tenho nada escrito assim, tipo medicamento genérico, né? Então, significa que esse aqui não é um medicamento genérico, tá bom? Ele é um medicamento de referência. Aqui eu tenho as vias de administração, que no caso é IM ou IV, né? Então a gente precisa colocar, né, dessa forma, né? Que aqui eu tenho uma medicação IM, que significa intramuscular, e IV, que significa intravenosa. E esse valor aqui é a quantidade de medicamento, ou seja, a quantidade de soluto que eu tenho, né, dentro dessa embalagem, dentro dessa apresentação aqui de frasco ampola, ok? Outro exemplo que a gente tem é aqui, ó, tá? A penicilina, né? Então, BPBem é aqui, ó, tem aqui essa bolinha, né? Que significa que é um nome comercial, mas se caso a bolinha estiver pequenininha e você não esteja enxergando a bolinha, não tem problema. Porque quando o medicamento é genérico, né? O que acontece? Vem escrito embaixo, né? Medicamento genérico
e o número da lei, que impôs ali os laboratórios, né, a estarem fabricando os medicamentos, né, terem, né, um medicamento genérico como opção para a população, de forma a baratear o custo do medicamento, tá? Então, esse que é a sacada do medicamento genérico. O custo dele é menor. Por quê? Porque ele não tem essa marca para fazer a propaganda, né? Então, você não vê, por exemplo, assim, um comercial igual é o do Doril, né, falando de um medicamento genérico, né? Então, é apenas o princípio ativo mesmo. Em termos de qualidade, eficácia, não há diferença. Mas quando a gente coloca, por exemplo, assim, alguns medicamentos de referência, eles colocam gosto no remédio, né? Então, por exemplo, Novalgina, sabor cereja, né? Então, isso tudo acaba por encarecendo um pouco, né, o medicamento. E aqui no caso dessa ampola que a gente está vendo, né, nós temos o BP-Bem, que na verdade é o nome comercial desse medicamento, que nada mais é que a benzilpenicilina benzatina, que é mais conhecida como benzetacil. Mas benzetacil, na verdade, é só outro nome comercial, né? Porque o princípio ativo mesmo é a benzilpenicilina benzatina. Ali na terceira setinha, a gente vai ter o quê? A quantidade, né, de soluto, a quantidade de medicamento dentro desse frasco ampola. No caso da bezetacil, não é medido em gramas, né? É medida em unidades internacionais. Então, nesse frasco ampola, observem que ele também é um bujãozinho, né? Como no exemplo anterior, nós temos 1.200.000 unidades internacionais desse medicamento, tá? Então, é dessa forma que a gente faz ali a verificação da quantidade de soluto dentro do medicamento. Na última seta, né, a gente tem ali a via de administração, que no caso, né, da bezetacil é somente por via intramuscular, tá bom? Mas sempre precisamos verificar no frasco ampola, porque se amanhã ou depois um fabricante resolve, né, fazer uma apresentação diferente, a gente tem que saber identificar, tá? Bom, mais um exemplo, né, que é a ceftriaxona sódica, né? Então, a gente tem um frasco ampola também. Observem que aqui, ó, eu já tenho, ó, medicamento, genérico e o número da lei. Então, eu não tenho um nome comercial aqui em cima, grandão. O único nome que eu tenho é o próprio princípio ativo, que é a ceftriaxona sódica, tá vendo? Ela já é o próprio princípio ativo, né? Já tá nela já tá no frasco já, então ele já é o próprio nome do medicamento. E sempre tem, né, aqui a lei, né, escrito embaixo, ó, o medicamento genérico é a lei, tá? Aqui a gente tem a quantidade de soluto, né, dentro do frasco, e aqui, ó, uso intravenoso, tá, ó, que é essa apresentação aqui desse medicamento. Mais um, né, que a gente tem aqui, que é, ó, Uniprazol. Tá vendo que aqui não tem escrito medicamento genérico? Então, esse medicamento é um medicamento de referência, né? Então, a gente tem o Uniprazol, tem aqui o Rin, e o princípio ativo nesse caso aqui, é o omeprazol sódico. A quantidade, né, de soluto dentro e o uso. E essa embalagem aqui é um frasco ampola. Agora, aqui a gente tem uma ampola, né? Ela tá com o pescoço quebrado aqui, mas a gente já viu no laboratório, né? Então, é aquela que a gente tem que quebrar, né? Passar o alquinho em volta do gargalo e quebrar. Então, essa aqui é uma ampola. Observem que aqui também eu tenho escrito o medicamento genérico e o número da lei. Esse medicamento não precisa de reconstituição, porque ele já vem líquido, né? Ele já vem pronto para a gente usar. É só aspirar a quantidade que a gente quer, né? Então, o midazolam é o princípio ativo, por quê? Porque aqui eu tenho escrito que é um medicamento genérico. Aqui eu tenho a concentração, né, do produto, então eu tenho 5 miligramas de midazolam a cada 1 ml presente nessa ampola. Aqui eu tenho as 3 formas com que esse medicamento pode ser administrado, né, via intramuscular, intravenosa e retal, e esses 10 ml é o total, né, de conteúdo dentro dessa ampola, né? Então, eu tenho 10 ml aqui dentro, né? Se a cada 1 ml eu tenho 5 miligramas de midazolam, eu, né, entendo que dentro dessa ampola inteira eu tenho 50
miligramas de midazolam, tá bom? Mesma coisa aqui, né? A fentanila, mesmo processo. Se trata de fentanila, nada mais é que o princípio ativo. Aqui eu tenho o medicamento genérico, as duas concentrações, né? Do medicamento, o total da ampola e as vias de administração. Esse aqui também é uma ampola, já tá com o pescoço quebrado aqui, né? Outra ampola, mas essa não tá com o pescoço quebrado, né? Então, essa aqui é uma ampola mesmo, ó, tá? Então, aqui a gente tem o hemitartarato de norepinefrina como sendo o princípio ativo, a legislação aqui embaixo, que é o medicamento genérico e a numeração da lei, a concentração, que é de 2 miligramas para cada 1 ml, e esse aqui é o total da ampola, né, que é um total de 4 ml, né? Então, se a cada 1 ml eu tenho 2 miligramas e a ampola tem 4 miligramas, eu tenho um total de 8 miligramas do medicamento dentro desta ampola, ok? Então, essa é a concentração. Esse aqui já é um medicamento que a gente não foi cobrado de vocês, né? Que são outras apresentações, tá? Isso a gente vai ver, né, num outro momento, tá? E aí ele tem vários detalhes, mas o processo, né, é o mesmo. Então, aqui eu tenho ó, a Aerolim, que é o nome comercial, e aqui o princípio ativo, ó, que é o sulfato de subutamol, tá ok? Mudando um pouco, né, de técnica, né, como diria assim, de pato para ganso, a gente vai falar agora da questão, né, do preparo da medicação, né? Então, se a gente tem uma medicação EV para tá preparando, né, a gente vai ter duas fases, né? Isso tanto com a EV quanto com a IM, né, medicação de um modo geral, né? A gente precisa lembrar do quê? A gente precisa lembrar que, né, o preparo da medicação ele é fundamental para o bom desempenho da execução da punção, né? Então, por exemplo, se eu não me atentar para esses detalhes, eu vou acabar levando um dispositivo inadequado até o meu paciente. Então, saber né, verificar ali durante o planejamento qual é, né, o melhor dispositivo, né, a melhor escolha na hora de fazer a punção, né? Então, isso tudo a gente precisa tá verificando com muito cuidado, né? Até porque quando a gente vai administrar, né, uma medicação, o médico, ele não prescreve o tamanho da agulha que nós temos que usar, ele não prescreve o tamanho da seringa que a gente tem que usar, né? Ele prescreve o medicamento, aquilo que é da alçada dele, né? A prescrição medicamentosa. Quem delibera a respeito do tamanho, né, da agulha, da seringa, né, o dispositivo que vai usar, isso somos nós, né? Quem vai administrar o medicamento. Caso seja o médico que vai fazer a administração, aí ele pode estar fazendo também, nada impede, mas não é assim, né, que a gente, né, costuma ver. A gente vê o quê? Que eles prescrevem a medicação, mas que somos nós que vamos lá escolher o tamanho da agulha, os itens que a gente vai precisar, tá? Então, ó, essa parte aqui, gente, de analisar a situação é fundamental em todas as circunstâncias, né? Para você saber direitinho quem é o seu paciente, né? Se qual que é a situação, se esse paciente já tem um acesso, se ele não tem, mas vamos trabalhar com a hipótese, tá? De que ele ainda não tem um acesso, tá? Que a gente vai estar funcionando esse primeiro acesso no paciente. Lembrando sempre, né, de vocês, né, nunca esquecerem quais são os sinais flogísticos, né? Isso é muito importante, a gente saber identificar quando o acesso do meu paciente está ruim, quando não é para eu usar aquele acesso, quando é hora de eu trocar aquele acesso, né? Quando aquele local ali me apresenta sinais de inflamação, tá bom? Que são esses 5 sinais aí, ó: calor, rubor, né, que é ficar vermelhinho, inchaço, dor, né, o local fica dolorido, né, e ele tem perda de função, né, aquele local acaba, né, tendo a perda da função. Tipo assim, ó, a palma da mão do paciente nessas circunstâncias não pode ser puncionada de forma nenhuma, né? E se você chegar para trabalhar e, né, a mão do seu paciente estiver desse jeito,
e tiver um acesso ali, mais do que rapidamente você precisa acionar o seu supervisor, né, e fazer ali a substituição desse acesso. Esse acesso precisa ser removido o mais rápido possível para que a gente faça o tratamento adequado aí nessa mão, tá? Então, toda aquela parte que vocês já estão careca de saber, de fazer, né, fazer o planejamento, fazer as verificações, né? Então tudo isso precisa ser levado em consideração. E aí quais são os itens, né, que a gente vai precisar para estar, né, executando o preparo da nossa medicação? Os EPIs, né? Isso eu já comentei com vocês que a gente precisa sempre verificar qual que é o padrão na empresa aonde vocês estão trabalhando, né? Se é necessário calçar as luvas para fazer o preparo ou não, se basta que a gente lave bem as mãos e a luva a gente só calça na hora de administrar o medicamento, né? A gente vai precisar da medicação em si, né? Então é muito importante a gente verificar se tem soro prescrito, se não tem. Observem que aqui, ó, eu tenho um omeprazol e eu tenho um diluente próprio para o omeprazol, né? Então isso precisa ser verificado. Nós precisamos das agulhas, né? Então a agulha de aspiração, né, 40x12 ou 30x8, né? Então a 30x8 ela também serve para aplicação de intramuscular. Mas aí a gente usa mais em caso de bezetacil ou um paciente um pouquinho mais fortinho, tá? Isso tem também para vocês no material, né, de intramuscular. Então, já de bandeja, né, como tem um soro, a gente não pode esquecer de forma nenhuma, né, de pegar um equipo, né, então isso é muitíssimo importante, né, pegar o equipo. A gente também precisa pegar, né, o dispositivo para administrar, que é o scalp, né? Então não pode faltar scalp de forma nenhuma. O dupla via, gente, não é em todas as situações que a gente vai estar utilizando o dupla via, tá? Então é muito importante a gente né, pensar nessa possibilidade. Então vai ser necessário um dupla via ou não? Como que eu faço essa verificação? Com a enfermagem, com o supervisor de enfermagem. Tá? E a própria instituição ela também estabelece padrões com relação a colocar ou não o dupla via, tá bom? Então, só voltando, né? Eu tenho equipo, né? Tem aqui, tá bem detalhada essa parte, né? De conectar isso, aquilo outro, levar o soro, né? Então, aqui eu tenho também uma seringa, né? A seringa adequada para que eu faça a aspiração desse medicamento. Lembrando que se for um medicamento de via intramuscular, a gente precisa verificar a quantidade do medicamento para ver, né, se a de 3 ml vai ser suficiente ou se a gente vai precisar de uma seringa de 5 ml para fazer a administração. Né? Por exemplo, a bezetacil, que a gente reconstitui em 10, em 5, em 4 ml de água destilada, né? Não há necessidade de a gente pegar uma seringa de 10. Então, a gente pega uma seringa de 5. E ela, no caso da bezetacil, a de 3 não é suficiente, né? Aqui vai faltar 1 ml, então a gente pega a de 5, tá? Outra coisa importante, no caso da administração de intramuscular, né, de medicação intramuscular, é muito importante a gente lembrar, né, que as pessoas, elas têm um porte físico diferentes umas das outras. E aí a gente tem tamanhos adequados, né, para a aplicação de intramuscular. De um modo geral, a grande maioria dos adultos, a gente acaba por utilizar, né, a 30x7, tá? Acaba por utilizar essa agulha, ela acaba sendo bem aceita. E aqui a gente tem o rótulo do soro, né? Então é importantíssimo sempre colocar o rótulo do soro. Jamais a gente pode pular, né, de colocar o rótulo no soro, tá? Por último, mas não menos importante, aqui a gente tem bem resumido a técnica, né? Então, o que a gente viu nesses slides aqui, que eu passei até bem rapidinho para a gente não estender muito, né, nessas informações, aqui tá tudo bem resumido, né? Então, a gente checa a prescrição, reúne o material, escolhe o local adequado para o preparo, realiza a antisepsia da bandeja, coloca os EPIs, lava as mãos, né? Em caso de soroterapia, a gente precisa retirar o ar do equipo e do scalp, né?
e se tiver o dupla via também. Isso a gente faz com o próprio soro e antes de colocar a medicação, né? Porque se a gente colocar a medicação primeiro e de repente contaminar o equipo ou o soro, a gente perdeu a medicação que estava ali dentro, tá? Aí a gente vai abrir as embalagens, né, da agulha e da seringa de aspiração e vai conectá-las, né? Se for necessário reconstituir a medicação, basta a gente aspirar, né, ali de dentro do soro, fazer, né, colocar o rótulo, né, identificar o soro, injetar a medicação na bolsa e desprezar o material no local adequado e se preparar para ir até o paciente, tá? Então, de uma forma bem simples, o preparo aí da medicação IV, tá ok? Bom, e aqui a gente encerra a nossa revisão. Como eu disse, eu tentei deixar de uma forma bem enxuta, né? Bem, né? Não ficar muito extenso, tá? Mas lembrem, somente a revisão não é suficiente. É necessário, né? Que se vocês ficaram com alguma dúvida, né? Vale rever o material das aulas, tá? Só repassando que foi pedido na prova para vocês, né? A parte de admissão de enfermagem, anotações assistenciais, tá? O preparo de medicação endovenosa, tá? A verificação dos itens para medicação endovenosa e intramuscular, tá ok? Foi pedido também a interpretação dos rótulos, tá? Isso é muito importante. E também foi cobrado aí alguns conceitos em torno, né, do preparo da medicação EV, como por exemplo a questão da reconstituição e toda essa parte, tá bom? Bom estudo para vocês e ótimo final de semana.